Eu vou ler a primeira sessão, só até o versículo 6, tá? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais o capítulo, mas até o versículo 6 por enquanto. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração dessa grande estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos e nações, homens de toda a língua, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nesse momento seja a Tua palavra ministrada aos corações de quem se encontra aqui nessa noite e quem também vai nos acompanhar pela internet. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Se o Senhor precisa transformar coisas em nossos corações, então transforma. Se o Senhor precisa, ó Deus, nos orientar, se nós precisamos tomar muitas vezes um puxão de orelha, Senhor, nos exorta, puxa a nossa orelha, porque o Senhor ama, e o Senhor então corrige, porque o Senhor ama. Mas, Senhor, acima de toda coisa, que o Senhor possa permanecer ministrando nos nossos corações, que nós precisamos única e exclusivamente do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Bem, o tema dessa mensagem eu coloquei como fidelidade em terra estranha. A história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego é a história de 4 jovens que foram recrutados por um império. A igreja já está ciente do que é império, que antes de nação tem império. Então, um império, esse império é chamado de Império Babilônico, e esse foi um dos maiores impérios que já existiram na história da humanidade. O povo judeu, então, quando foi dominado por esse império, foi levado até a Babilônia para trabalhar. Existiam métodos que os impérios empregavam para dominação. Por exemplo, o império assírio era o império mais violento que tinha. A praça pública da Assíria, que era, por exemplo, Nínive, era cheio de cabeça de inimigos que eles cortavam e deixavam em praça pública para mostrar a sua violência. Esse império assírio, eles dominavam as pessoas, pegavam os bens e iam embora para a casa deles. A Babilônia não. O Império Babilônico tem uma característica diferente. Eles dominam o povo e eles aproveitam a mão de obra do povo. Então, nós dominamos vocês, então agora vocês vão vir para a nossa terra para trabalhar
para nós, para ser escravo aqui na Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são judeus, e Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Então Nabucodonosor fala: pegue pessoas inteligentes, intelectuais, que conseguem fazer determinadas coisas e tragam para o império, que eu vou usar a mão de obra deles. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tá. Então essa história conta a história de 4 jovens que estão em terra estranha. Eles estão em Jerusalém, na casa deles? Não, eles estão na terra de um povo estranho, de um povo desconhecido. Eles acreditavam só em um Deus. A Babilônia acreditava em vários deuses. No Deus do mar, no Deus da lua, no Deus da fertilidade e assim sucessivamente. A prova disso é exatamente o seguinte, que o nome desses 4 jovens era Daniel, original, tá? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes, porque são nomes judeus. Então Daniel significa Deus é o meu juiz, Ananias significa Deus foi gracioso, Misael significa quem é como o nosso Deus, e Azarias significa Deus nos ajudou. Mas quando eles foram para a Babilônia, para Nabucodonosor mostrar que ele estava dominando aquelas pessoas, ele trocou o nome deles, e colocou o nome então de Beltesazar para Daniel, que significa adorador de Bel, que é um deus. Colocou o nome de Sadraque, que significa também adorador ou filho do deus da lua. O nome não mais de Misael, mas o nome de Mesaque, que significa também pertencer a uma deusa da Babilônia. E o nome de Azarias ele trocou para Abednego, que significa servir a uma deusa da sabedoria dentro da Babilônia. Ou seja, ele tentou mudar a identidade desses jovens que foram para a Babilônia. Ok, Daniel chega na Babilônia, então eu vou falar um pouquinho do capítulo 2, para a gente chegar no capítulo 3 e fazer a aplicação para a nossa vida. No capítulo 2 tem um evento muito interessante. O faraó comeu um churrasco, num domingo à tarde, certo? Ele comeu picanha, ele se esbaldou, ele encheu o bucho. Aí o que ele fez? Vou tirar uma soneca. E ele dormiu em berço esplêndido, como diz o hino do Brasil. E no meio do sono dele, ele teve um sonho. E no sonho apareceu para ele uma estátua. E era uma estátua estranha, porque era uma estátua que tinha ouro em cima, e depois tinha bronze e prata mais abaixo, e depois tinha pedra mais embaixo. E no sonho, essa estátua, que os pés eram frágeis, vinha uma pedra pequena e pum, acertava bem os pés dessa estátua, e essa estátua inteira vinha abaixo. E o Nabucodonosor, o imperador, pensou assim: o que quer dizer esse sonho? Porque não me pareceu que era um sonho, porque eu estava de barriga cheia. Esse sonho foi diferente. Esse sonho foi uma coisa misteriosa. Então, o que Nabucodonosor faz? Ele pega a cúpula dele, que aí nós podemos ver lá no versículo de número 2, do capítulo 2, pode colocar aí, capítulo 2, verso 2. Isso. Por isso o rei convocou quem? Os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho e me perturba e quero saber o que significa. Então, tem povos ali que servem a Nabucodonosor, e ele falou:
já sei, eu vou pegar essa galera que eu pago, vou pegar essa galera que está aqui na cúpula, vou pegar os intelectuais e vou fazer um desafio para eles. Eles não são bons mesmo? Ué, eles estão na cúpula, eles estão dentro da casa do rei, entende? Eles estão na nata da sociedade babilônica. E aí ele pega e fala assim, então vou fazer um teste com eles. O negócio é o seguinte, eu tive um sonho, o sonho está me inquietando e vocês têm um desafio. Qual o desafio? Vocês têm que adivinhar o que eu sonhei e interpretar o que eu sonhei. Aí a casa caiu, né, irmão? Aí os caras ficaram doidos. Ele falou assim, agora a gente não vai conseguir suprir o que Nabucodonosor está pedindo. E eles vão daqui, eles vão dali, aí eles tentam dar um somebody love ali no Nabucodonosor, né? Eles tentam dar um jeitinho brasileiro. Eles chegam ali e falam assim, ó, fala o seu sonho, que a gente interpreta. Aí o Nabucodonosor fala assim, não, mas aí fica fácil, porque vocês combinam entre vocês depois a interpretação do sonho, e vocês me dão, o desafio está em adivinhar. Só que aí, a coisa fica mais séria, porque o Nabucodonosor fala assim, só que o negócio é o seguinte, estou pagando vocês aqui a vida inteira, e eu estou fazendo esse pedido para vocês, então o que a gente vai fazer é o seguinte, ou vocês adivinham, ou vocês morrem. Aí o Nabucodonosor manda buscar todos os sábios, caldeus, magos, feiticeiros, e inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, para quê? Para morrer. Quando o representante do rei chega até Daniel, Daniel falou assim, mas por que o rei está tão irado assim? Por que ele está tão bravo? O que está acontecendo com o rei? Não, ele quer que adivinhe o sonho. Daniel falou assim, então pede um tempo para ele. Pede um tempo para ele, que eu não consigo adivinhar não, mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que consegue adivinhar tudo isso daí. E aí pediu um tempo. Então Daniel fala com Sadraque, Mesaque e Abednego e fala assim, ó, o rei deu tempo e a gente vai orar. A gente vai orar e Deus vai falar com a gente. E aí eles começam um momento de oração, irmã Marlene. Eles começam um momento de oração, de busca. E que o tal do Daniel, Deus revela para ele o sonho. E aí ele chega diante do rei e diz assim, ó, o negócio é o seguinte, o sonho significa basicamente isso aqui. Não vou explicar tudo, tá, gente? Porque são basicamente 5 impérios que passam aqui, e aí se eu for explicar todos os impérios, aí os irmãos vão acabar se perdendo, então não vou explicar. Mas basicamente a estátua simboliza o quê? A estátua simboliza governos, poderes, principados, potestades humanas. Tudo bem? Governos, poderes, lideranças, qualquer tipo de liderança que nós temos na terra, o rei está dizendo o seguinte, que tudo isso passa. Mas tem um reino, uma liderança, tem um reino que não passa, que ele é pequeno, que ele começou de baixo também, e que ele veio da simplicidade. Que reino é esse? É Jesus Cristo de Nazaré, que vem para a terra, e o seu reino então não terá fim. A mensagem de Daniel é basicamente o seguinte, você se acha bom, não se acha? Beleza, realmente, você é a cabeça, você é a cabeça de ouro da estátua, só que o seu reino também passa. Ele disse isso. Então ficou uma coisa assim, complicada. E naquele momento ali que Daniel adivinhou o sonho, o Nabucodonosor falou, é isso aí então, o cara adivinhou o sonho, realmente, e aí ele livrou todo mundo da morte. Então a interpretação que Daniel deu, livrou todos os feiticeiros, magos, caldeus, todo mundo de morrer. Ok? Capítulo 2. Então, vamos lá agora para o capítulo 3, que aí a gente vai fazer as aplicações. Qual é a resposta de Faraó? Faraó não, eu falei que a Natália, que eu estou com fixação entre imperador e Faraó, não sei porquê, mas a semana inteira falando Faraó e imperador. O imperador Nabucodonosor, o que ele faz? Qual é a resposta de Daniel? Daniel olha para ele e diz, o teu reino tem fim,
O teu reino passa como o reino de todo mundo. O teu reino passa, o reino da Pérsia passa, o reino dos gregos passam, o reino dos romanos passam, mas tem um reino que não tem fim. É um reino que vem de pedra, atinge a estátua embaixo e a estátua desmorona. Tem um reino que prevalece, tem um reino que permanece. Ele fala, beleza, o cara adivinhou, o cara interpretou, vou ficar quietinho na minha. Qual é a resposta dele? A resposta dele é essa daqui, ó. O rei Nabucodonosor, capítulo 3, verso 1, fez uma imagem de ouro, aqui vai dar mais ou menos 27 metros de altura, 12 metros de largura, de ouro. Como se ele estivesse dizendo assim, o teu sonho tinha o ouro, que era eu a cabeça, depois de mim tinha prata e bronze, depois de mim tinha pedra, depois de mim tinha outras coisas. Não, Daniel, o meu reino não passa, o meu reino é inteiro de ouro. Então a resposta do imperador é a resposta do seguinte: você está dizendo que o meu reino passa? Não, o meu reino não passa, mas todo reino passa, tudo passa, só não passa o Senhor. Por que eu quero dizer isso daqui para vocês hoje? Eu fiquei pensando, né? Eu tenho medo de um dia me tornar um Nabucodonosor. Eu tenho medo de um dia viver a vida achando que eu sou o dono de tudo, achando que eu tenho controle sobre tudo e sobre todos. Eu tenho medo de um dia nós cairmos nessa ideia de que as coisas não passam. O imperador achava que o reino dele não passava. Meu irmão, só existe um rei entre nós, que nós estamos falando aqui há anos, certo? Desde quando eu entrei aqui a primeira vez, qual foi a mensagem que eu ouvi? Não existe reino nosso que dure, só tem um reino que dura, não é, pastor Sandro? Que é o reino do Senhor Jesus. Faraó então dá essa resposta, mas tem uma outra coisa que eu tenho medo de me parecer com Faraó. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. Daniel revelou o sonho para ele. Daniel explicou o sonho para ele. Daniel interpretou o sonho para ele, mas o seu coração não se movia, o seu coração continuava empedrado, o seu coração não se transformava. Eu tenho medo de um dia chegar em um culto como esse que nós estamos, vindo aqui na igreja, ouvindo anos e anos, o pastor falando, o Daniel falando, os irmãos falando sobre as questões de que nós precisamos de mudar, que o nosso coração precisa se converter, que os nossos comportamentos precisam mudar, ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada aos nossos corações e não ter efeito sobre nós. Que medo de um dia me tornar como Faraó. A palavra de Deus veio ao encontro dele, foi revelada a ele, foi ministrada a ele, mas ele continuou com o coração petrificado, como comichão nos ouvidos. Ele não mudava. Meu Deus, meu irmão, quando nós vamos começar a acordar de que a palavra do Senhor precisa de mudar os nossos corações? Eu tenho medo de me transformar um dia em Nabucodonosor. A palavra do Senhor vem até mim, mas o meu coração se fecha para ela. Eu não mudo, eu não transformo, eu não conserto a minha vida. Misericórdia, irmã, misericórdia mesmo. Eu tenho medo de ser parecido com Nabucodonosor, com o imperador, porque ele quer construir
um reino eterno em cima de si mesmo. Ele ouve a palavra de Deus, mas não se rende a ela. E aqui agora o chicote vai estralar, hein? Sabe o que acontece? Eu vou ler o texto com vocês. Coloca aí, verso de número 19 para nós. Eu vou ler com vocês, só para vocês terem. O que aconteceu aqui foi o seguinte: ele falou que ia matar todo mundo que não se curvasse diante da estátua dele. Sadraque, Mesaque e Abednego fez o quê? Não se curvou. O que ele falou? Vou mandar matar esses moleques. Esses caras não valem nada. Eles não estão comigo. Vou mandar matar. Aí vem aqui, ó. Nabucodonosor, então, ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha em chamas. Pode passar. Então, os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Escute isso daqui, meu irmão. Nós estávamos conversando aqui na terça-feira, no encontro com graça, e uma das coisas que nós falamos foi isso, tá? Então eu vou trazer de novo aqui para vocês. Nabucodonosor aqui é uma pessoa extremamente instável emocionalmente. Ele está enfurecido, ele está cheio de sandices, de meninices, ele está birrento, ele está com a cara fechada, ele está cheio de ódio, com as emoções extremamente descontroladas. Descontroladas. Sabe o que acontece? Quando você tem as suas emoções descontroladas, em tudo, tá, gente? Para as mulheres, inclusive na TPM. Sabe o que acontece quando as nossas emoções estão descontroladas? É isso daqui que acontece. A gente mata quem está mais perto da gente. A gente bate em quem a gente deveria amar. Não é? Só eu que sou assim? Você não é assim não, não é só eu que sou assim, não é só eu sei. Emoções descontroladas, ele ficou enfurecido, ele queria matar os caras, ele estava com raiva, aquece a fornalha, 7 vezes mais, taca fogo, eu quero ver eles fritar. Aí o que aconteceu? Matou soldados que estavam perto dele, na cúpula dele, que fazia parte das pessoas mais importantes para o reino dele. Emoções descontroladas afetam quem está perto, mata quem está perto. Emoções descontroladas para comprar, atinge a sua família. Emoções descontroladas para fazer, atinge a sua família. Emoções descontroladas para falar, queima quem está perto. E o silêncio para entre nós. Eu tenho medo de me tornar faraó. Faraó não, Nabucodonosor, o imperador. E ter as minhas emoções descontroladas, tropeçando, passando, enfim, trocando pés e mãos.
passando as carroças na frente do burro, que era o ditado, né? E sair triturando tudo que está em volta, porque tem emoção descontrolada. Mas eu não quero ser Nabucodonosor, e eu também não quero ser os caldeus e os magos. Não quero ser os caldeus e os magos, sabe por quê? Vamos ler lá, Daniel 3, 8 ao 12. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, de fole e todos os sons de música, se prostraria diante da sua imagem e adoraria essa imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Mas olha só, rei, tem uns homens judeus lá, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Pastor Sandro, eu tenho medo disso daqui. Eu tenho medo disso daqui, de me tornar um caldeu e um mago. O que aconteceu no capítulo 2 que eu falei para vocês, gente? O que ia acontecer com os caldeus, com os magos, com os feiticeiros? Eles iam? Por que não morreram? Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram o quê? Oraram, interpretaram um sonho, e o rei não matou eles. Agora, construiu a estátua de ouro. E quem que os caldeus foram denunciar? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu tenho medo de um dia me tornar como esses homens, porque a ingratidão tem memória curta. Se tem uma coisa que tem memória curta, é a tal da ingratidão. Esses homens tiveram a vida deles poupadas, por causa do quê? Por causa da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que orou junto com Daniel. Mas agora eles fazem o quê? Eles correm para o rei e falam assim: ó, está vendo aquela galera lá, ó? Não está se prostrando não, viu? Você fez a estátua aí, eles falaram que não vão se prostrar a sua estátua não. O senhor não falou que ia matar? Ingratidão. Meu irmão, se você é cristão de verdade, não é de domingo na igreja, é cristão de verdade, você tem que ter um coração grato. Grato à sua família, grato aos seus pais, grato aos seus líderes, a pessoas que cuidaram de você. Gratidão, meu irmão. Olhar para a história e falar: realmente, ó, naquele momento lá, eu estava precisando e aquela pessoa me ajudou. Ela estendeu a mão para mim. Nós não devemos ser caldeus, nem magos, porque eles são movidos pela ingratidão e também pela inveja. Porque o que diz o texto? Que eles olharam e falaram: é um dos que o Senhor colocou aí na província. Entende? Como é astuto. É um dos que o Senhor colocou aí perto do Senhor aí, para dominar a província. Deus nos livre de ser Nabucodonosor ou os caldeus e os magos. Que Deus nos dê um coração que se alegra ao ver o irmão feliz. Não é verdade? Foi isso que eu disse para você ontem, Gabriel. O que eu falei para o Gabriel?
Falei, cara, estou feliz demais que você está namorando. Eu estou vendo que você está curtindo namorar. Que legal. Estou feliz por você. Feliz. Se alegrar. Sem ingratidão, sem inveja. Não há lugar para nós sermos assim, meus irmãos, mais. Amém? Então nós não queremos ser Nabucodonosor, não queremos ser caldeus e nem magos. O que nós queremos ser? Nós queremos ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos lá. 3. Aprendendo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês repararam que o texto, né, na literatura é muito bonito isso, que o texto ele repete várias vezes determinadas coisas? Toda vez que a gente tem essa repetição na Bíblia, a gente tem que ficar atento. Então ele está repetindo cargos, que seria prefeito, governador, vereador, deputada, certo? Da Babilônia. E ao mesmo tempo o texto também repete muito sobre a questão da música. É a cítara, a gaita de fole, a harpa, não sei o quê, certo? Porque há uma canção que o imperador Nabucodonosor quer cantar, que é a canção da opressão, que é a canção do reino baseado nele, que é a canção do descompasso emocional, que é a canção da inveja, a canção da ingratidão, a canção que o mundo muitas vezes quer tocar aí, que toca aí fora aí, ó. E às vezes até aqui dentro, né? Mas deixa de lado, seguimos. Agora, esses jovens são como notas dissonantes nessa música. Esses jovens, eles são o contrassenso dessa postura. Eles são contraculturais. Eles são contra o sistema. Eles são contrários a essa mensagem, a essa canção que está sendo tocada no reino. Como? Primeira coisa, como que esses jovens são o contrassenso? Vamos lá, Daniel 3, 12 ao 18. Há uns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província, da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem que você levantou. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, vocês estão dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrar e se adorar diante da minha imagem? Porque se vocês não adorar, vocês serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então, meu irmão, isso daqui é uma pancada no peito, sem aviso prévio. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Sabe por quê? Se o nosso Deus, a quem servimos, a quem nós nos relacionamos, a quem nós caminhamos junto, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Agora olha aqui que lindo. Se não livrar da fornalha, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses do mesmo jeito. Esse é um dos textos mais impactantes para mim da Bíblia. Sabe por quê? Porque eu aprendo com esses meninos a terem postura. Nós vivemos em um tempo em que, infelizmente,
Infelizmente, nós não temos tido postura de cristãos, postura na sociedade, como se portar, o que fazer, como agir, postura de cristão. A gente virou um balaio louco, que você não consegue diferenciar mais quem que é quem. Você não consegue encontrar, muitas vezes, nas pessoas da igreja, que vem na igreja, que vem no culto, e aí vai cansando a gente, né, pastor? Que a gente vai pregando, vai pregando, vai pregando, vai pregando, e aí você vai olhando e vai falando, meu Deus do céu, mas não vai mudar nunca, não vai ter uma postura cristã na sociedade, no mundo, na vida. Esses meninos tinham postura. A minha fé não condiz com o que você está pedindo. Eu me lembro, assim, na época, né, eu era jovem, tinha recém-convertido, meu Deus do céu, estava naquela, né, aquela animação, mas eu me lembro que na minha época a gente tinha, os meninos falavam muita besteira, assim, mas às vezes eu chegava perto para conversar com os meus amigos, eles paravam de falar. Eles paravam para falar assim, o Daniel está aqui. Para aí, mano. Você não está vendo não, o Daniel está aqui. Não porque eu era o chatão, mas porque eles falavam assim, cara, o Daniel não casa com ele. A gente olha para ele e a gente não consegue imaginar ele falando isso, sobre isso. Postura de cristão na vida. Como você trata o frentista que abastece seu carro, o garçom que te serve quando você vai num restaurante? Como você trata as pessoas que estão na volta? Gente, eu estou falando isso daqui para mim também, tá? O primeiro aqui que está pensando sou eu. Como você trata? Como você trata as pessoas que te servem, seus funcionários? Como você trata os seus familiares que convivem com você dentro de casa? Postura. Eles tinham postura. Tem uma segunda coisa que eu aprendo com eles: coragem. Coragem, porque olha, o mundo vai tentar te engolir, meu querido. Quando eu digo o mundo, é o sistema. A Babilônia vai tentar fazer com que você saia da casinha. Mas você vai ter que ter coragem para se manter firme naquilo que você acredita. E a terceira coisa que eu aprendo com eles: eles não serviam a Deus por aquilo que Deus fazia. Eles serviam a Deus porque eles tinham um relacionamento real com Deus. E eu fico imaginando se naquele momento, talvez, quando Nabucodonosor falou isso para eles, talvez eles tivessem cantado assim: ei, Nabucodonosor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, ei, Nabucodonosor, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, e se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia! Aí eu fiquei pensando, talvez aí eles terminaram de cantar essa música, eles olharam para o céu e disseram assim: eis-me aqui como Daniel,
com os olhos voltados para o céu, com risco de morrer, mas o que me importa é obedecer. E aí eles disseram: Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu. A fornalha está quente, mas até diante da morte eu prefiro ser fiel. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. E eu fiquei pensando nessa canção que nós acabamos de cantar. Essa canção que diz assim, que possivelmente, grupo de louvor, essa canção que provavelmente eles talvez cantaram dessa maneira, dizendo: Senhor, se não for contigo, posso estar fora da fornalha, mas não vale a pena, porque tudo é perda e nada tem valor sem o Senhor. É melhor estar na fornalha, mas permanecer sendo fiel, do que na mesa do rei sendo infiel. E é isso que acontece. Aprende isso que eu vou dizer para vocês. Nem sempre o Senhor vai te livrar da fornalha, mas Ele às vezes vai te livrar na fornalha. O grande milagre aqui, meu irmão, não é eles terem saído vivos da fornalha. O grande milagre aqui é que a presença de Jesus estava com eles mesmo dentro da fornalha, porque eles permaneceram fiéis em terra estranha. Ele é o homem, o quarto homem da fornalha, que está lá dentro. Não tem lugar onde o sistema e a vida possa te levar que fuja do alcance de Deus. Nada é tão distante para o Senhor. Ele te encontra na fornalha da sua vida nessa noite. Ele te encontra no meio da fornalha. Aleluia.